E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Moiras. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Belle. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas estou de volta. Espero que agora com mais frequência para a gente gravar nossos vídeos de conselho, bate-papo com a espiritualidade. Como vocês sempre sabem, é uma leitura geral e atemporal, então não vai ressoar com todos. Pegue somente aquilo que você sentir que conversa com você, o restante você deixa de lado. Porém, como eu sempre digo, nada acontece por acaso, então se você chegou até aqui é porque tem alguma informação importante para você nessa leitura, ok? Sempre peço que vocês respirem fundo, entrem em contato com os mentores de vocês, independente daquilo que você acredita, é importante a sua fé. Peça que a espiritualidade se faça presente, orientando, direcionando você, para que você tenha uma melhor compreensão da mensagem, tá? Aquilo que for vindo à sua mente enquanto a leitura estiver fluindo, provavelmente é sobre isso que eles gostariam de estar conversando com você. Ok? Então, sem mais delongas, vamos ver aí o que a espiritualidade quer conversar com a gente nesse momento. É uma leitura que vale aí por volta de uns 15 dias, tá? Hoje é lua cheia, então estamos com uma energia bem forte aí, de clareza, tá? É aquilo que vocês vieram semeando desde a lua nova, né? Que vocês plantaram, cuidaram, regaram para que se desenvolvesse. Chegou o momento de colher, né? Isso que vocês se dedicaram. Enfim, é uma energia muito positiva, tô sentindo, e espero que venha somente coisas boas. Que a espiritualidade maior se faça presente, que eu seja instrumento para passar as mensagens. Vamos abrir com as moiras, ok? As tecelãs do destino. Vamos ver o que nós estamos tecendo neste momento, como nós estamos desenvolvendo o nosso tear. As moiras que gostariam de conversar neste momento com as pessoas que chegaram a este vídeo. O que vocês gostariam de conversar com as pessoas que chegarão a este vídeo? O anjo da bondade é uma energia aí que vem falando de proteção, de cuidado, né? De vocês em contato aí com a espiritualidade maior de vocês, com o seu sagrado também, tá? Tem uma energia bastante forte de pureza aqui. Dores de amor. Olha, pessoal, essa carta Dores de Amor, ela não significa necessariamente somente voltado ao amor romântico, tá? Embora tenha um peso fundamental aqui. Esse Dores do Amor, ele fala de um momento aí que vocês estão se agarrando à espiritualidade ou tem essa necessidade de vocês acreditarem, se sentirem amparados, né? Se sentirem cuidados, guiados de uma certa forma. Compreender que aquilo que se foi, aquilo que vocês sentem que de alguma forma foi um abandono, foi uma perda, na verdade é uma das lições da vida, é algo que precisava acontecer, né? Que as mulheres vêm falando assim de destino. É algo que você mesmo veio tecendo, veio fiando no decorrer da sua história, da sua trajetória de vida, e que precisava desse encerramento para que você conseguisse lidar com essas dores, compreendesse aí de forma mais intensa uma criança ferida que você tem, olhar para suas sombras, né? Aqui é um sentimento de isolamento, né? De falta de crença de que as coisas podem voltar a dar certo. Então é um momento do eu sinto, é um momento de vocês olharem para dentro de vocês e trabalhar essas feridas, tá? Aqui. Como se vocês ainda estivessem lamentando algo que vocês sabem que de alguma forma não era para vocês, né? A carta da beleza, uma carta que vem reforçando essa ideia de romance, né? De vocês também conseguirem ver beleza na vida, de que vocês são vistos, esse sentimento de desolador, de que vocês se sentem abandonados, frustrados pelas coisas que não deram certo, muitas vezes se sentindo sozinhos, desamparados. Essa carta da beleza, ela vem pedindo justamente para que você consiga enxergar as coisas positivas e bonitas que estão à sua volta, que também estão acontecendo, né, que estão florescendo enquanto você passa por esse processo de amadurecimento, de reconhecimento de si mesmo, né?
Então a carta da beleza junto com essa dores de amor, para quem sente que não vai conseguir encontrar ninguém, né, de que não é visto, de que não é lembrado, as pessoas à sua volta conseguem enxergar mais em você essa beleza interior sua, essa sua bondade, essa sua pureza do que você mesmo, né? Então aqui assim, isso não é justo, né? É importante que você reconheça esse seu valor, esse seu potencial, como as pessoas te enxergam, né? Que às vezes você se sente sozinho e abandonado, mas tem outras pessoas à sua volta que de alguma forma querem se achegar, mas você está tão preso dentro de si mesmo, nas suas mágoas, que você não consegue se abrir, né, para esse mundo, mundo reluzente que está à sua volta, que está ao seu redor, tá? E aqui eu sinto mesmo essa questão assim do nascimento de Vênus, né? Realmente, como se vocês estivessem passando por essa sensação, por esse momento de se sentir desamparado e tudo mais, que é como se fosse para vocês renascerem realmente, serem outras pessoas, virem com mais impulso, né? Enxergar o belo dentro de você e também na vida. E é através disso que vocês vão conseguir fazer essa movimentação, tá? E esse contato maior aí de vocês com a espiritualidade de alguma forma, no sentido de, eu acho, de crença em si mesmos, né? De que vocês não precisam procurar nada fora de vocês. Essas angústias serão resolvidas quando você olhar para dentro de você e aceitar ouvir a sua sombra, né? Trabalhar algumas feridas do seu passado desde o seu desenvolvimento na infância, né, desde o seu nascimento até o momento presente. Então é como se eles estivessem falando assim, olha, você precisa, a espiritualidade está tentando de alguma forma te auxiliar nesse período dessa jornada, mas é necessário que você acredite que você não está passando por isso sozinho, ouça os sinais, né? Entenda também que muito disso que você está passando não é culpa sua ter sido bom, ter se exposto, ter se aberto, né, a pessoas, situações, que não é só porque você tem recebido coisas negativas que você é uma pessoa ruim, que você merece passar por esse sofrimento. São simplesmente circunstâncias e situações que vieram para aprimorar essa beleza interior que você tem dentro de você, mas você precisa enxergar isso, entendeu? Compreender os dois lados de uma mesma moeda. E aí a gente tem aqui, ao lado dessa expansão da beleza, né, do nascimento de Vênus, a carta da tentação, tá? Então, para muitos aqui, é como se vocês tivessem realmente caído numa cilada, numa proposta aí que apareceu para vocês, ou situações que de alguma forma sempre massageavam o ego de vocês, que de alguma forma conseguiam ludibriar vocês aqui, que vocês foram inocentes, né, em acreditar, se deixar levar, se dedicar tanto, e que o retorno, né, do outro lado não foi sincero, era algo mais passageiro, era algo que de alguma forma, no seu ver, seja até mesmo um pecado aqui, algo que de alguma forma estimulou um lado seu aí. Acho que é por isso que dói tanto, né? Que você pode ter se aberto, feito coisas que você não imaginava que você faria um dia, né? Por esse desejo, por essa vontade que você teve mesmo de aceitar isso que foi ofertado para você. E agora por isso que tem esse sentimento de culpa aqui, né? Então, assim, por isso que a gente falou no início, então, de vocês se culpando de alguma forma, por isso que tem essa energia da pureza no início, né? Que até mesmo essa culpa, ela vem justamente por causa desse olhar mais inocente de vocês aqui, tá? Mas tudo que vocês fizeram e tudo que fizeram com vocês, de alguma forma, porque foi algo que de alguma forma vocês permitiram também, vem aí para que não se repita novamente, né? E para as pessoas que de alguma forma estão com autoestima baixa, que estão se sentindo aí vazios, não conseguem se enxergar, se perderam na escuridão, reforça essa ideia aí de que é o momento de vocês também reconquistarem, né, essa parte do ego que realça o valor e a beleza de vocês conseguindo enxergar através dessas sombras o belo dentro de vocês, né, de que vocês, querendo ou não, essas propostas, essas situações das quais vocês se inseriram, eu sinto que
para muitos tem essa energia de vocês se sentirem objetificados, né? Como se fosse um objeto mesmo, onde algumas pessoas vêm, extraem o melhor que conseguem de vocês e depois acabam abandonando vocês, né? Deixando vocês sozinhos e vazios. Então a gente já percebe que é de alguma forma um padrão repetitivo que precisa ser quebrado, né? Precisa ser transformado e não você ficar lamentando de alguma forma por isso que você passou, mas é como se a vida, enquanto você tá nessa lamentação, chega provavelmente uma outra energia sempre similar a essa, você acaba se entregando, acreditando que vai curar suas feridas, que é algo que vem para te fazer se sentir de novo, né? E eles vêm falando assim, olha, não dependa do olhar, da visão, da paixão, do carinho do outro, não faça o outro, né, a sua volta de muleta, e sim você tem que enxergar o seu valor, o seu poder, e saber dizer não, e reconhecer quais são os lugares, pessoas que realmente merecem estar na sua vida, né? Aquilo que é digno de você, seja o trabalho, na área profissional, do bem-estar, né, de campos amorosos, dependente do que seja aqui. A carta da estrela é uma carta que vem falando mais uma vez aí da espiritualidade, né? Então pode ser que para muitos aqui é como se estivesse ferido realmente a alma de vocês de alguma forma, trazendo essa energia de que vocês erraram, que erraram feio, né? Uma coisa assim, vice-versa, né? Então é algo que eu sinto aqui que tem uma energia muito, que dói muito em vocês pelo fato de vocês também se culparem, seja pelo que vocês fizeram ou pelo que vocês deixaram fazer com vocês aqui, né? Então é um momento aí que a espiritualidade vem falando dessa transformação, né? De que vocês conseguindo trabalhar isso dentro de vocês, saindo dessa energia, fazendo esse processo de transição entre o abandono para o reconhecimento de si mesmo, né? Esse reconhecimento da beleza, desse renascimento, né? Desse vocês se deixarem ser vistos, né? Expor para fora como vocês se sentem também, quem vocês realmente são, se despir, né? Daquilo que vocês se construíram perante uma sociedade, perante os moldes que foram de alguma forma coercitivos sobre vocês, né? Então é uma força coercitiva aí que a gente não... No cotidiano a gente vai sendo moldado, vai sendo trabalhado, vai sendo inserido na nossa mentalidade, né? Dogmas, padrões que a gente não vê, e agora é o momento de você meio que quebrar isso, parar para realmente refletir como você se identifica, quem você realmente é, o seu valor, naquilo que você é bom, aquilo que você precisa melhorar, seus traumas, né? O que você precisa compreender, perdoar a si mesmo, principalmente, né? Porque é através disso que você vai conseguir ver essa pureza que a espiritualidade está falando que você tem, entendeu? E é através dessa sua visão sobre seus valores, suas virtudes, que você vai se reconhecer como um ser humano digno, né? Então a gente está falando desse processo mais profundo, mais introspectivo. É o momento de você compreender também que nós somos luz e sombra, né? E é assim que a gente se complementa. Você não vai ser luz o tempo todo, você não vai ser aquela pessoa boazinha o tempo todo, porque senão as pessoas também vão te tapear, vão utilizar isso de alguma forma para te diminuir, te usar, te menosprezar. E você também não pode usar também só o seu lado sombra, né? Porque aí você acaba se corrompendo e acaba corrompendo outras pessoas também, né? Então aqui vem pedindo esse equilíbrio. No fundo do deck a gente tem música celestial. Então se vocês aqui estão pedindo uma orientação, um direcionamento para a espiritualidade, se você ainda não está fazendo isso, é o momento de você se apegar a isso, a essa energia interior. Independente daquilo que você acredita, dentro de você tem um espírito que está pedindo para ser ouvido, para ser desenvolvido, deixar vir à tona, florescer, né? Se expor. E a espiritualidade, ela tá mandando esses insights para você, ela tá te orientando, ela tá tentando te mostrar, muitas vezes através também da história de outras pessoas das quais você convive, das pessoas que estão chegando à sua volta de alguma forma, falam para você algo que enxerga em você que é bom e que talvez você precisava nutrir mais isso, no lugar de você ficar tentando
alimentar essas sementes negativas, né, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Então, essa mudança, ela tá vindo também de uma ajuda externa, né? De você ver que, tá, tem alguma coisa que aconteceu aqui, para cada um vai ser diferente, que trouxe essa ruína, esse sentimento desolador, né? De realmente, de uma destruição total para vocês, no interior de vocês, né? E também pode ser no externo, que isso afetou você, mesmo quando o externo tá abalado, isso afeta vocês também, emocionalmente, mentalmente. Então, para que isso consiga se reestruturar, depois da destruição vem essa reconstrução, tá? Então, eles pedem para que você escute também as palavras de bom grado, né? Esses elogios, alguém que está passando uma visão sobre você que talvez você não reconheça em si, ouvir isso e tentar enxergar isso em você também. Porque esses sussurros, ele vem através de sonhos, insights, é a própria espiritualidade, utilizando também de pessoas e situações para fazer você enxergar o seu valor, né? E saber também o que trabalhar e como trabalhar, né? O porquê de algumas coisas estarem acontecendo. São os símbolos que a vida manda pra gente, né? Se atentem aí as pequenas coisas que têm acontecido, que você sente que é um déjà vu, que é vamos supor, uma borboleta que você vê, um louvo a Deus. Busque essas coisas que te dão fala, nossa, isso de alguma forma eu acredito que tem algum significado. Busque saber o significado disso, porque é através disso que a espiritualidade vai estar, a vida vai estar conversando com você, né? Porque se você está passando por situações que são muito repetitivas, né? Um ciclo sempre igual ao outro, um ciclo sempre igual ao outro, toma uma atitude, tem a mesma consequência, né? É porque você está tentando seguir caminhos que, os mesmos caminhos, né? Parece uma trajetória diferente, mas na verdade não, são baseados em ideias, decisões aí que não são tão assertivas. Então vem pedindo que você faça essa mudança, tá? Para que você saia desse sentimento de zelo também consigo mesmo. Para alguns pode ter essa energia também de vocês não conseguindo ter esse autocuidado, né? Dentro de tudo isso que a gente veio falando até agora, eu acho que é um pouco óbvio essa questão de até mesmo pensamentos mais, algumas pessoas se entregando a essa questão mais depressiva da vida, né? Essa coisa mais solitária, se afastando do mundo de alguma forma por vergonha de si mesmo, de não se sentir, ficarem se comparando, né? Tipo, nossa, as pessoas da minha idade, ou que convivem comigo, conquistaram tantas coisas, são assim, são assado, e eu não sou, né? Mas acreditar no seu potencial, investir nos seus hobbies, né? As coisas que de alguma forma, mesmo que não tenham um valor monetário, mas que pra você tem um valor sentimental e que te faz bem, né? Que te traz esse retorno, que esse retorno, como eu posso dizer? É como se fosse algo muito mais assim, realmente é um valor muito mais que agrega, não tô encontrando palavras para explicar, mas é como se fosse uma coisa muito mais de generosidade consigo mesmo, sabe? Então é algo que realmente vai agregar para você, tá? Vai fazer você se conectar mais consigo mesmo, ok? Então espero que vocês tenham compreendido até o momento. Vamos tentar abrir um pouco com o tarô das bruxas, diário de uma bruxa. Vamos ver o que mais a gente pode esperar dessa situação, ver dessa situação, né? Que eles querem conversar mais a respeito disso. Opa, clarifique para mim, por gentileza. Vamos continuar essa leitura. O anjo da bondade. Vamos lá. Vamos dar início a essa continuação dessa conversa até o momento. O anjo da bondade, que significa aqui. O Hierofante, gente, é realmente isso que a gente está falando nesse momento, né? A gente vê aqui nessa carta até mesmo essa bruxa, né, mais experiente, como se ela estivesse dando uma aula para esses dois aprendizes, né, eles meditando, fazendo uma prática aí talvez de yoga, acredito que seja, né, se conectando consigo mesmo, silenciando, mas ouvindo as vozes do coração, aquela coisa mais profunda, né, que é esse momento de
lazer que a gente vem falando, que vocês precisam ter consigo mesmo, né? Buscar essa sabedoria, essa espiritualidade interior. E pode ser que aqui, como eu disse, através de pessoas, situações externas que estejam tentando te passar algum ensinamento, alguma coisa, uma beleza que você não vê em você, coisas positivas que você não vê em você, outras pessoas tentando te mostrar isso e tentando fazer com que você acredite, né? Mas não tem como alguém abrir, opa, uma carta aqui, alguém abrir a sua cabeça e colocar isso dentro, né? Olha, você é assim, você é bom nisso, naquilo, né? Se enxergue dessa forma. Isso depende de você, né? Se ouvir, se conhecer. Então aqui vem pedindo para que você dê esse tempo também, né? Aqui, busque como eu posso dizer aqui, essa voz que de alguma forma está dizendo que você é mais, que você pode mais, tá? O Hierophante, ele é aquele que, ele é o sábio, né? Ele é a comunicação entre Deus e nós aqui, meros mortais. Então ele tem seria o Papa, o Hierophante seria o Papa, né? Então ele traz essa sabedoria do alto para cá. Ele é o comunicativo, ele é aquele que de alguma forma direciona, ele ensina, né? Então pode ser que tenha aí essa necessidade de vocês estarem se desenvolvendo de alguma forma para que vocês conheçam a si mesmos, tenham essa sabedoria no sentido assim do que você é capaz, né? Não só de fazer, de trabalhar na sua vida, para que você consiga levar uma vida muito mais digna, né, de você consigo mesmo, mas para que você se sinta bem inserido na sociedade, né, com as suas práticas, com os seus dogmas, com a sua forma de pensar, de agir e em paz, sem essa culpa, entendeu? Aceitar que você tem uma beleza e sem precisar se impor para pessoas que talvez, às vezes você queria ser reconhecido, visto por alguma pessoa, situações ou em ambientes que não tem essa visão clara de quem você realmente é, e tá tudo bem. Mas se você continuar, começar a se expor, né, mostrar quem você realmente é, você vai chegar na sua tribo. Chegarão pessoas que estão vibrando nessa mesma energia que você e que te reconhecem, né, que reconhecem esse potencial que você tem, essa beleza, né, esse afeto, esse carinho que você tem para dar a outras pessoas e que vão retornar para você também, que vão te preencher, né, de alguma forma também. Tá? Então é necessário aqui que você faça esse contato maior de você consigo mesmo. E a gente tá falando de lições maiores, porque é o segundo arcano maior que sai e é a temperança. Mais uma carta que a gente vê, que vem aqui pedindo esse momento de reflexão, de meditação, de você se dando um tempo, né? Às vezes é uma pessoa que tá aí tão focada em relacionamentos, amizades, família, trabalho, que você deixa, né, que você perdeu a sua essência, você não sabe mais quem você é, o que você tá no automático, o que você tá fazendo, você só sabe que tem esse vazio aí, que você não tá conseguindo preencher com nada externo. Então é o momento de você se voltar pra você aqui, se agraciar, vamos supor, igual a gente tá vendo aqui na imagem mesmo, acho que dá pra vocês verem, tem um cupcake aqui, né, livros. Então é um momento assim de você trabalhar essa energia interior sua, até meio, pra cada um vai ser de um jeito, mas eu vou falar de bruxesca mesmo, sabe, de se conectar com o universo, com a espiritualidade, sentir isso dentro de você para que você fique mais leve, tá? Se agraciar com coisas que parecem tão fúteis, mas que é o que te traz esse sabor mais doce da vida, né? Então vai lá, faz um bolo, faz uma meditação, vai ler um livro, vai fazer algo que te traga uma certa paz. Ah, mas eu sinto que eu tô procrastinando porque eu não tô fazendo nada. Não, na verdade a gente estamos sendo construídos para pensar dessa forma, né? Como se a gente tivesse que sentir culpa por tirar um lazer, né? Para tirar um tempo pra gente, como se a gente tivesse que ficar o tempo todo executando, trabalhando, se dedicando a algo. E aí, esse dedicar a algo, a gente deixa de se dedicar a nós mesmos, né? Ao nosso autocuidado, a nossa espiritualidade, né? As pequenas coisas que a gente acredita também, um hobby, a gente não pode fazer um hobby porque aquilo tem que trazer, é um tempo que eu tô gastando, então eu tenho que ter um retorno. Não, o retorno às vezes ele é muito mais, não é palpável, né? Ele é uma coisa que
tô com uma palavra na boca para falar sempre quando é esse retorno mais que traz algo mais emocional para você, sabe? Uma paz mental também. É como se o seu cérebro ele precisasse nesse momento de dar uma desacelerada aqui, né? Porque ele tá chiando, tá saindo tanta fumaça que você não tá conseguindo se enxergar, né? Então aqui é como se essas lições aí fossem algo, a própria espiritualidade colocando você de frente consigo mesmo nesse momento para que você se dê essa atenção, se reconecte. É um chamado aqui que eu sinto, tá? Beleza, faz pique pra mim. Eita, pega. Caíram duas. Outros arcanos maiores, gente, que loucura. A carta do mundo, que é uma carta que vem falando realmente de mudanças, né, positivas, você mesmo estrategiando coisas que você muitas vezes pensou em fazer e não tinha coragem, não tinha tempo, achava que tinha que se estabilizar, sempre no plano das ideias, mas nunca da materialização, e aqui você executando isso, seja você se preparando para abandonar um trabalho que você sente que não se conecta mais, que não tem traz nenhum desenvolvimento para você, que te estagna, uma mudança de casa, uma viagem que você pode fazer aí, às vezes não é nem uma mudança de emprego, mas uma mudança de cargo para um lugar que você seja mais reconhecido, que você consiga de alguma forma entregar mais aquilo que você gosta de fazer, né? Aquilo que você sabe, que você sente prazer em fazer, tem essa questão também. Entendeu? Às vezes você tá dentro de um setor que você tá ali parado, que você fala, poxa, eu faço isso todo santo dia e nada, é só isso, né? E aqui é você tendo a oportunidade de mudança. Então você tá colocando aqui o pé no chão, suas emoções ficando mais tranquilas, né? Então você tá com um pé na razão, o outro na emoção. Você tá olhando pro alto realmente, acreditando que os passos que você vai dar e que você está dando, aquilo que você está planejando é concreto. Vai realmente acontecer, você botando essa energia de criação, de cocriação, de materializar aquilo que você realmente acredita, porque você tem, todos nós temos de alguma forma esse poder, né? Esse poder interno, a gente só tem que saber trabalhar isso. E isso vem através do quê? Da crença, né? Da fé, de você acreditar que isso vai acontecer e se movimentar para que isso ocorra. E aí assim as portas vão se abrindo, o universo ele vai abrindo as portas para você quando ele compreende que é alguém que quer se movimentar, alguém que quer ver mudanças, o universo, a vida ela vai se abrindo para você, ela vai te dando caminhos, né? Mas se você fica estagnado, parado, se lamuriando, sem agir, sem acreditar, né, não vai aparecer nada na sua porta, não vai cair do céu, né? A vida entende e fala assim, essa pessoa, ela tem um desejo até, mas ela tá ali, ela se acomodou, né? Então ela não quer tanto assim. É uma pessoa que a vida vai entender que você, tipo assim, você tem até uma fagulha aí divina dentro de você, mas que você tá deixando se apagar. Então é necessário que você alimente essa fogueira dentro de você. E aí veio a carta também, gente, outro arcano maior, ó, 4 arcanos maiores na mesa, o julgamento, né? Ela é uma carta que vem depois do sol, e o sol são as conquistas, as realizações, né? E o julgamento, ele vem falando justamente, o mundo, ele é a última carta, então ele é o final de um ciclo para um novo começo, algo que está sendo chocado, algo que está sendo desenvolvido, que tem a gente tem às vezes em outros tarôs mais tradicionais, o Ouroboros, né? Que é a imagem da proteção e tudo mais. Então aqui, como veio o primeiro mundo e depois o julgamento, é como se você conseguindo realizar, concretizar, se mantendo firme, fazendo essas transformações, essas mudanças, vendo isso acontecer, vai te dar mais confiança. E aí vai ser um momento que, diante de algo que te traz essa energia da tentação aqui, né? Dessas propostas que de alguma forma você julga que é indecente e que você se lançou, ou que pode vir a surgir novamente, porque o julgamento ele fala disso, né? Questões que a gente achou que estavam encerradas e que retornam. Então tudo aquilo que estava nas sombras vem à luz. E agora mais estabilizado, a espiritualidade ela vai te trazer ela vai te testar novamente, para ver se você aprendeu diante de tudo aquilo que você veio passando, de todo esse processo, essa lapidação interna que você fez dentro de você, que você vem fazendo, que é um processo que não para, ele é constante. Se você aprendeu e não vai repetir um velho ciclo,
Então pode ser pessoas do passado, situações, né? Tudo que de alguma forma estava pendente e que precisa que você prove, não só para a vida, mas para si mesmo, que você aprendeu e não vai repetir esses velhos padrões. Então é o momento do julgamento, de você julgar também aquilo que você vai manter na sua vida e aquilo que não faz mais parte, né? Aquilo que realmente tem que estar ali no caixão, enterrado a 7 palmos, que foi, já passou, independente de se trouxe coisas positivas ou negativas para você, é o momento de encerrar aquilo, não condiz mais com quem você é. E automaticamente, tendo consciência disso, fazendo essa reflexão, você vai ter uma noção de como você amadureceu, de como você evoluiu, de qual é as vestes que você tá neste momento, né? Aquilo que é realmente aquilo que não serve mais. Se você emagrece ou se você engorda, automaticamente você vai ter que trocar suas vestes, né? Porque não te cabe, né? Então aqui é o momento que eles falam realmente de você julgar, você analisar, tá? Aquilo que não combina mais com você e deixar essas coisas no passado, porque é um novo ciclo. O julgamento ele fala disso, né? É como se fosse o apocalipse ali, as trombetas tocando, sua vida aparecendo num telão, você vendo tudo que você fez, nossa, aquele dia foi louco, e esse dia nem foi tanto. Então é você vendo a sua vida passar mesmo diante de você, dos seus olhos, né? Tendo consciência de tudo que você fez e de tudo que você não vai fazer mais. E pegando daquilo que você passou, foram coisas boas, né? Que é essa inocência, essa pureza, essa vontade de ajudar outras pessoas. Toda essa dor que você tinha, esse amadurecimento, esse trabalho da sua criança interior, essa reconexão com questões familiares, né? Tem muito essa energia do abandono aqui, pessoas que se sentiam de alguma forma menosprezadas, que não eram vistas, né, na infância, né, que teve alguns desejos reprimidos. Então, assim, a forma como você se enxergava nesse ambiente influencia muito todo esse processo, toda essa trajetória, né? Então, assim, agora o julgamento ele fala exatamente disso, tá? Então, assim, é você revivendo, olhando essas coisas, passando de forma mais clara na sua vida, você julgando e separando o joio do trigo, tá? E aí essas energias que traz essa carta da tentação, que são aquelas coisas que você sabe que se você fizer vai te trazer um prazer momentâneo, vai massagear seu ego, vai fazer você sentir nas alturas, mas que depois te leva do 1000 ao 0 em questão assim, muito rápido, né? Segundos, é aquela coisa ali, igual você ser alguém que você gosta muito, que você foi apaixonado, tudo mais, aparece na sua vida. Tô dando um exemplo, retorna pra sua vida. A pessoa já te feriu muito. Então, aí agora ela vem, quer se relacionar com você de volta, te faz muitas promessas, aí você cai nessa tentação, mesmo sabendo, acreditando que essa pessoa mudou, mas no fundo você sabe que não mudou nada, que pode estar até pior, né? Se lança nessa história, se lança nessa jornada, e aí se repete o padrão. Logo você tá sozinho de novo, essa pessoa vem, te usa, fica com você, uma coisa que é passageira, que é fugaz, sabe? Que vem somente pra de alguma forma sugar sua energia. E eu tô sentindo também, falei dessa coisa de relacionamento, eu sei que não é pra todos, né? Pode ser trabalho também, aquela proposta de um antigo emprego que você já sabe que te suga até a alma, não paga direito e ainda não tem um reconhecimento, né? Então, assim, para alguns tem essa questão também da troca energética com pessoas que vocês se envolvem. Nossa, velho, eu vou ter que ser casa? Não, mas saber selecionar também as pessoas que você se envolve, essa questão mais sexual, principalmente por conta da carta da tentação, né? A gente tem Adão e Eva aqui, fruto proibido, relacionamentos que de alguma forma envolvem outras pessoas, eu não julgo, não, cada um sabe o que faz a sua vida, mas de alguma forma aquilo que quando você entra numa situação, uma relação que já tá a dois, alguém vai sair ferido. Geralmente você fere também a outra pessoa e só aquele que tava com as duas pessoas ao mesmo tempo é o que sai ganhando, né? Porque assim, essa pessoa não gosta necessariamente nem de uma nem de outra, porque não abandonou nenhuma das duas para ficar sério com uma só. Então mesmo que as duas abandonem, né, os dois abandonem essa pessoa, essa situação, ele não vai se importar, ou ela não vai se importar, porque ela vai sair desse trisal, digamos assim, e vai lá conquistar outra pessoa que vai cair na lábia dele e vai continuar fazendo isso, que é uma coisa de caráter, é uma coisa de uma pessoa que precisa trabalhar também, questões internas, coisas que ela viveu
disciplina que ela recebeu dentro da casa dela, aquilo que ela viveu, né, desde a sua infância. Então é um molde também que ela cresceu ali, que ela precisa trabalhar, mas não é sua função mostrar isso para essa pessoa, muito menos repetir isso com ela, né? Então assim, tem essa questão também de lugares que vocês vão para não ser esponja. Tente dar um tempo agora de tudo que de alguma forma venha te oferecer algo muito mudando, tá? Então é o momento de você focar mais nas suas questões internas. Vai para um café, vai para um lugar que é relaxante, vai comer, né? Faz coisas em casa com seus familiares, com seus amigos, se aproxime dessas pessoas que você sabe que te nutrem, tá? Mas tem a possibilidade sim dessa questão da tentação, essas oportunidades que de alguma forma te colocam entre essa energia de bem e mal aqui, de você saber que tá fazendo errado e vai se arrepender depois, tá? Então assim, é o momento de você se julgar também, tá? Ultimamente ele fala disso, de você se analisar, de você se julgar, ver, não seja tão rigoroso com você, mas haja de acordo com os seus princípios, né? Com o seu valor, com a sua moral, aquilo que as pessoas, não só para mostrar para as pessoas, né, que você é moralmente correto, mas sim a moral, ela fala muito mais de quando você tá sozinho no seu quarto ali, o que você tá fazendo, o que você tá pensando quando ninguém vê, tá? Então traz essa energia também aí. A estrela. Outro arcano maior, essa energia dessa leitura tá bem, tô sentindo ela bem forte, né? Então o Sol, a gente falou dele, né? Que é veio a carta o Sol, o julgamento, o mundo, a temperança e o hierofante. Então o Sol aqui, ele aparece como última carta porque a vida ela não é linear, né? Então você vai passar por várias fases e após esse processo do mundo com o julgamento, né? Dessas questões do passado que vieram, você assistindo sua vida no telão, tendo consciência, né, curando essas feridas. E essas feridas, gente, elas não vão ser curadas do dia pra noite, tá? Não vai passar, tipo, 2 meses você falando, nossa, eu me curei disso. Pode estar fazendo um acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, psicólogo, tomando remédio, né, tudo mais. Isso não se cura, assim, do dia pra noite. É um trabalho extenso, é constante. Por isso que a gente fala que essa fagulha, esse espírito que a gente tem, dessa lapidação da alma, ela é uma coisa constante até o final da nossa vida, né? É uma questão de evolução. Cada dia a gente tá subindo um degrauzinho. Todo dia a vida ela tem uma coisa para ensinar pra gente, né? Então, tanto as coisas do presente, ela vem como um ensinamento diante de algo que a gente já passou, do passado, de ontem, né? Daquilo que a gente fez lá atrás e agora estão as consequências. Por isso que a gente fala que cada ação é uma reação. E o Sol ele vem reforçando essa ideia de um novo ciclo, né, de expansão, de clareza, de luz, de prosperidade, de fertilidade. Engraçado que eu sinto sempre que os girassóis, né, eles têm aquela energia assim de que eles buscam muito o Sol, mas quando os dias estão nublados, eles voltam para si mesmos, né, procurando encontrar essa luz uns nos outros. Eu falei agora há pouco para vocês sobre essa coisa de estar mais próximo de amigos, familiares, pessoas que nutrem vocês, né? Então essa questão assim de você com você, mas sentindo também se recarregar, né, como se fosse uma bateria, você se recarregando, mas ao mesmo tempo sendo carregado, tendo esse suporte, né, tendo essa energia vital vindo do externo, de outras pessoas à sua volta. A gente vê aqui ela celebrando provavelmente uma colheita, né, um tempo de fartura que está para vir, tudo aquilo que elas semearam, né, no início tendo uma ótima colheita agora, que é esse processo que a gente veio falando de reconhecimento, de vocês analisar, ouvir essa leitura mais vezes para conseguir pegar os pontos, né, que de primeira assim nunca faz sentido totalmente, não vai ter, se você for pegar nas miudezas aí, vai refletir em muitas áreas da vida de vocês, né. Tem uma mulher grávida que mostra o quê? Essa questão que eu falei de tempo, né, a gente está gestando, ela está gestando aqui uma vida que demora 9 meses para se desenvolver e vir à luz, né, então é justamente esse processo de reconstrução de você mesmo, de reconexão consigo mesmo, para que você traga um novo eu aí para o universo, para essa terra aí que a gente está, de todos nós, né? Então tem essa questão de prosperidade, essa mudança, eu disse, eu acho que no início, sobre questões externas que afetam o seu interno e
vice-versa, né? Então isso vai trazer uma mudança, essas mudanças que estão ocorrendo trarão nesse novo ciclo até mesmo uma prosperidade, questões financeiras, projetos e metas sendo concretizados, dando certo, se desenvolvendo, tendo um retorno muitas vezes material também, financeiro, porque essa é a expansão de consciência, né? Você conseguindo enxergar além, porque às vezes a gente fica focado aqui e esquece de olhar a nossa volta, né? As possibilidades. Então o Sol ele vem encerrando essa carta junto com a estrela, que é tipo assim, vocês também conseguindo se encontrar com essa questão mais espiritual, né? Porque querendo ou não, gente, não importa se até ateu de alguma forma ele tem que acreditar em algo, mesmo que seja em si mesmo, né? Então assim, tem essa força maior que você consegue se comunicar aqui, tá? Então mesmo você fala assim, eu não consigo fazer uma oração para um Deus, como um anjo da guarda nem nada, conversa com a vida, tipo assim, olha vida, me dê um direcionamento, me mostre através dos sonhos, ou coloque algo claro para que eu consiga enxergar o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, né? Me mande aí realmente de forma um pouco mais didático o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, e ela vai te responder. Se você prestar atenção aos sinais, começar a ver as coisas, cada dia que você acorda, você tentar tirar uma lição, buscar o sinal em algo, né, que está acontecendo à sua volta, você vai conseguir progredir, ver essa conversa, né, entre você e o divino. E é muito interessante que você percebe que tem um interlocutor lá do outro lado trocando ideia com você. Então assim, aqui eu sinto que é vocês tendo esse reconhecimento, tá, disso, diante de toda essa energia de abundância, expansão, clareza, prosperidade, de fertilidade, vocês fazendo realmente uma ótima colheita diante das mudanças que serão feitas. Então aqui o jogo ele finaliza de forma muito positiva, né? A gente começa com muita dor, com muita lamentação, muito desamparo, muito desapego, aquela vontade muitas vezes até mesmo de abandonar tudo, de se isolar, de aquele estágio da depressão que a gente não consegue se identificar mais com o mundo à nossa volta, com as pessoas, né? E aqui o final é vocês voltando para a luz, enxergando essa luz, e não necessariamente ela no fim do túnel, né? Mas enxergando que essa luz ela sempre esteve presente na sua vida, mas que de alguma forma você mesmo estava se bloqueando de ver, né? Você abrindo a janela aí todos os dias do seu quarto, olhando para fora, vendo, deixando o sol bater na sua cara para te acordar, trazer aquela energia, aquele vigor, entendeu? De se expor. Ai, eu odeio sol. Põe a cara no sol, mesmo que seja 5 segundos, enquanto você toma um cafezinho da manhã, né? Quem fuma um cigarro fica lá fora. Não tô induzindo vocês a fazerem isso, tá, gente? Mas eu mesmo, quando acordo, a primeira coisa que eu faço, desço as escadas, dou bom dia pros meus cachorros, sento na cadeira, acendo meu cigarro, tomo meu café e passo um tempo só de olhos fechados olhando pro sol, deixando o sol me reenergizar. Faço minha mentalização ali e do dia, daquilo que eu preciso, daquilo que eu tô sentindo, e boa. Então é trazer essa luz pra dentro de vocês, tá? Então, pessoal, eu acredito que seja isso. Ficou um pouco comprida a leitura, mas espero que chegue a quem precisa ouvir, que a espiritualidade tenha passado a mensagem, que ajude vocês de alguma forma. Às vezes pode ser sobre alguém que vocês estão lidando também, que precisa que vocês tenham essa visão, essa empatia, né? Pra conseguir ajudar essa pessoa a sair dessa energia, compreender essa pessoa que está do seu lado, né? Para que não que seja mais fácil amar essa pessoa, mas dar o suporte que ela precisa, né? Afinal, todos nós somos dignos de ser amados, independente dos nossos erros, dos nossos acertos, do nosso lado luz, do nosso lado sombra. Então, ouçam esses dois lados, o seu lado mais sagrado masculino, né? De ação, de agir, de querer fazer, de concretizar, às vezes se deixar ser um pouco impulsivo também, né, para que você consiga realizar as coisas, e também esse lado mais sagrado feminino, que é o que a gente vê aqui com o anjo da bondade e a pureza, né, que esse sagrado feminino, esse contato mais com o feminino é mais o nosso lado emocional, o nosso lado das águas, nosso contato com a espiritualidade, com esse nosso lado mais intenso, esse contato com a lua, sabe, com as fases, com as estações, de tudo aquilo, a primavera, tudo aquilo que floresce, que desabrocha, ok? Então é isso que eu vejo pra vocês, galera. Uma ótima semana pra vocês e até uma próxima.